protagonistas, vocês estão muito curiosos com essa história de fake news, campanha na internet, é notícia que chega de um candidato, aí manda um negócio perguntando, ai, mas isso é verdade, chegou isso aqui, isso é verdade, é mentira, tá isso no meu grupo de família, no WhatsApp. Eu trouxe aqui para conversar com a gente um cara que é gringo, mas fala português, entende de Brasil, tá aqui para falar sobre a nossa campanha num evento. O Arik Wilson é estrategista político, trabalhou em campanhas super importantes nos Estados Unidos, tem coluna sobre o assunto lá e vai conversar com a gente sobre essas questões que estão deixando aí no brasileiro de cabelo em pé. Lembrando que nos Estados Unidos eles estão um passinho adiante da gente na solução de vários desses problemas. Arik, muito obrigada por ter vindo aqui atendido o nosso convite. É um prazer estar aqui. Você acha que o Brasil está em que estágio de resolver essa história da relação da política com a internet? Engatinhando, andando, correndo, arrancando cabelo, correndo atrás do próprio rabo? Eu acho que está, tipo, se fosse uma pessoa, a gente está tirando o bebê do berço. Está bem no início. Eu acho que, na verdade, o Brasil tem muitos seguidores, usuários de ferramentas de redes sociais, etc. Embora eu acredito que esse fenômeno que você citou, do fake news, ou seja, está na sua infância. E acredito que só tende a ser uma coisa mais acirrada e mais importante. E, na verdade, é uma coisa que não vai ter fim. Muita gente fala que fake news vai acabar, etc. Não, fake news faz parte da nossa realidade. Acho que a gente vive numa época pós-verdade, em que notícias falsas, semi-falsas e verídicas convivem assim, entre si, convivem juntas. Agora, não existiria a propagação de fake news sem a participação ativa das pessoas que, por uma razão ou outra, têm algum tipo de prazer interno no compartilhamento. E não digo nem por maldade. Às vezes porque elas encontraram ali, finalmente, uma notícia que as conforta intelectualmente, ideologicamente, encontraram ali a verdade em que elas acreditam. Porque não estava em busca da verdade, estava em busca da confirmação de uma crença. Isso é muito típico do ser humano. Não, totalmente. O ser humano é o maior coadjuvante do fake news, ou seja, sem ele, ou seja, não existe fake news. Existem aqueles fake news que são espalhados justamente com uma finalidade monetária, né, de conseguir muitos cliques ou links, etc. Mas muitas vezes, sobretudo no âmbito político, ou seja, muita gente espalha uma fake news sabendo que, na verdade, talvez não seja 100% verídica, mas apoia e reafirma o pensamento filosófico ou ideológico que a pessoa detém. E, na verdade, pode fazer a campanha que for na plataforma, e isso e aquilo. O comportamento das pessoas é o mesmo de espalhar boato que sempre tiveram. A questão é que a gente tem uma ferramenta que agora registra ali o boato que antes a pessoa passava escondido e a gente não via ela fazendo, né? Olha, eu sempre dou o seguinte exemplo. Que todo mundo fala, quando que começou o fake news? Eu falo, quando que começou a mentira? Né? Houve um exemplo histórico muito interessante na história romana, quando Otaviano criou um fake news para detonar o Marco Antônio, para virar o César, né? E isso, na verdade, foi talvez o primeiro exemplo do fake news na história, mas assim, de lá para cá só cresceu. Claro, com a internet isso se propaga com muito mais facilidade e muito mais rapidez. E acredito, inclusive, que estamos na ponta do iceberg. Eu acredito que na próxima etapa do fake news vai passar para vídeo. E isso vai ser uma coisa que vai mexer muito no Brasil, até porque muitos eleitores brasileiros não leem jornal frequentemente. Atenção, inclusive, alguns deles não sabem ler. E quando passa para vídeo, realmente aí vai massificar. Que é esse vídeo que está circulando na internet, que é o exemplo que a gente tem, que substitui e coloca um rosto do Obama e parece que é o Obama falando, né? Com a voz do Obama. Exatamente. Então, aí, falando coisas que ele de fato nunca falou, mas assim, o diretor que criou aquele filme fez isso justamente para demonstrar
o que está por vir. Que, na verdade, não precisa de um estúdio com milhões de dólares de artistas gráficos em Hollywood para criar alguma coisa assim. Você pode, com um simples programa, um software simples de laptop, usar as mesmas ferramentas. Então, imagina, por exemplo, aqui no Brasil, nesse ciclo, não sei se vai acontecer ou não, mas alguém, vamos supor que o Bolsonaro, só para escolher um nome, está bem na frente, e alguém tipo quer detonar, um simpatizante de um adversário de esquerda, pode até botar o Bolsonaro falando uma coisa absurda que nunca falou na vida real, mas vai espalhar na internet e até ele contrariar isso, ou seja, todo mundo já crê que ele de fato falou isso. Pode ser uma coisa muito racista, uma coisa muito misógina, uma coisa assim, absolutamente terrível. E todo mundo vai acreditar porque estão vendo ele falando, sabe? Uma coisa é, lê um jornal, de repente ele não de fato falou isso. Mas quando você vê o cara falando isso, você acha que é verdade, né? A imagem de uma pessoa dizendo alguma coisa é muito forte. O vídeo é algo muito forte, né? Então o futuro do fake news vai ser isso, né? Então eu acredito que existem muitas propostas em Brasília de como que o tribunal, até de forma legislativa, vão conseguir corrigir isso. Isso não vai acontecer. Se houver uma solução, vai ser através do setor privado. O setor privado, eu acho que vai acabar criando suas próprias ferramentas para tentar controlar ou amenizar isso. De fato, eu acho que parar com isso, acabar com fake news, só quando o ser humano parar de mentir. Bom, vamos lá para Brasília. A Thaisa Oliveira tá com a pergunta dela aí. Vamos lá, Thaisa. Eric, boa tarde. A minha pergunta é a seguinte: alguns candidatos que vão ter pouco tempo de TV nas eleições desse ano já afirmaram que pretendem usar as redes sociais, como estratégia de campanha. É o caso, por exemplo, do deputado federal Jair Bolsonaro, do PSL. Você acha que hoje as redes sociais, a internet, já conseguem substituir o tempo de TV e rádio gratuito numa campanha à presidência da República? Obrigada. Olha, para quem estiver na posição do Bolsonaro, não há opção, porque ele só tem, se não me engano, 20 segundos, ou não sei quanto tempo ele tem, depende se ele fizer uma coligação, que eu acho improvável. Então ele tem que depender das redes sociais. Agora, eu acho que, se você olhar para o Brasil, tem 200 e bolinhas, 205 milhões de habitantes, né? 170, 160 eleitores. Olha, o Brasil tem 130 milhões de usuários de Facebook, 120 milhões de usuários do WhatsApp. Então, evidentemente, usando essas redes, tem uma grande capilaridade que não, se aproxima, mas não bate com a televisão aberta ou rádio. Mas, mesmo assim, eu acho que é uma ferramenta muito poderosa e, ao longo dos próximos 4 ou 8 anos, com certeza, a convergência entre penetração digital e a penetração de televisão, que é quase 100% no país, ou seja, eles vão se encontrar. E a gente aqui pediu para fazer um levantamento de data mining para um amigo meu que tem uma empresa chamada Tatu Data Mining. A gente tem 130 milhões de usuários no Facebook. Quem tem mais usuários únicos no Facebook é o Jair Bolsonaro, que tem 2,5 milhões. Ou seja... De gostos, né? Não necessariamente de visualizações, né? De usuários únicos. E é o que tem mais interações também. A gente fez isso. Quem tem mais interações, tudo, fizemos uma grande pesquisa. Mas, assim, o que a gente vê é que essas redes ainda também não são propriamente exploradas pelos candidatos, que, na maioria das vezes, ficam usando as redes como se fossem uma TV ou uma rádio. Eu não vejo os candidatos no Brasil usarem rede social como rede social. Eles ficam lá, vamos dizer, gravam vídeo e posta, eles despejam conteúdo ali. Eu acho que eles não entenderam ainda, talvez porque não façam isso na sua vida cotidiana, que na rede você ouve de volta também. Não é que você só fala para o público, né? Eu acho uma coisa muito curiosa aqui no Brasil, que há muita concentração e muita preocupação com canais, com aonde eu vou distribuir meu conteúdo, seja via Face, vai ser na televisão, vai ser no WhatsApp, etc. Mas, na verdade, a minha maneira de ver isso, e é justamente por causa disso que
eu vim aqui para abrir a minha empresa de consultoria política e marketing político do Brasil, é justamente para tratar o conteúdo. Porque um bom conteúdo sempre vai achar, que nem água, vai sempre achar o canal certo. Mas se você simplesmente está falando, sabe, uma coisa como Luiz Huyn, um papo chato, sem fundo de pano interessante, sem ação, sem ideias novas, uma linguagem prolixa, nunca pode até passar por todos os canais imagináveis e possíveis e nunca vai ter um efeito. Eu acredito que nesse sentido, como você falou no início, eu acho que eu sou grande defensor de muitas virtudes do Brasil, mas eu posso fazer uma crítica, sendo que eu tenho assim meio pé aqui no Brasil, que o marqueteiro brasileiro é muito retrógrado com relação a marketing político. Eu acho que esse setor todo está prestes para uma grande revolução. Até porque prenderam, tem uma boa parte Até porque, na cadeia. assim, alguns estão fora do campo ou na cadeia, né? Bom, olá. Espero que não seja meu destino, né? Não vai ser. Não, americano não é muito dado a mentir, né? Eu já trabalhei em empresa americana, é verdade, gente. É um pega pra capar com mentira. Tem umas coisas, lembra aquele atleta olímpico que... Aqui no Rio, que disse que... Sim, eu lembro dessa história. Então, aqui no Brasil, todo mundo achou normal que ele saiu, bebeu e contou uma história. Aí, minhas amigas que são jornalistas nos Estados Unidos, eu falei, ai, gente, mas ele bebeu, todo moleque que bebe inventa uma história. Aí elas pra mim, mas ele mentiu. Ele é um atleta olímpico. Nossa, eu fiquei com tanta vergonha aquele dia. Vamos pro Olavo Soares, lá em Brasília. Olá, boa tarde. Eu queria saber a sua opinião sobre aplicativos de candidatos de campanhas nas eleições brasileiras. Você acha que eles podem ter um grande peso nessas eleições? Porque a gente sabe que a internet é muito relevante, o celular é cada vez mais utilizado, mas aplicativo, eles podem ter um peso grande nas campanhas brasileiras? Obrigado. Sim, com certeza. Eu acredito que nem... Quer dizer, na verdade, um aplicativo específico, às vezes, força a pessoa a fazer um download, de baixar alguma coisa diferente para o telefone. Eu acho que quantos menos obstáculos o político cria entre ele e o conteúdo, menor. Ou seja, muita gente gosta de criar, vou fazer meu aplicativo. Mas isso é muito mais fácil usar as ferramentas já existentes. Usar o Facebook, o Twitter, o Snapchat, o Instagram, essas coisas todas, em vez de criar aplicativos específicos assim, para essa finalidade. Também existe aqui uma visão, eu penso nessa área do marketing político e dessa guerra de fake news que se faz aqui no Brasil, de controle de poder por um mesmo grupo que não tem de vir com ideias novas, que não tem de ouvir a população e que não tem de manter os compromissos depois das eleições. É aquela coisa de vamos fazer uma pesquisa para ver o que você tem de dizer para ganhar as eleições. Não tem ali ideias que sejam legítimas, que sejam genuínas, pessoas que tenham realmente contato com a população. Então a gente acho que está tendo agora, com crowdfunding, com candidatos menores, novos, que têm realmente convicções, uma revolução que também o TSE não está vendo muito jeito de regrar, porque são candidatos que têm demandas novas. Nós estamos aí fazendo discussões, inclusive na imprensa, que faziam sentido para um sistema e que não se encaixam mais nesse novo, né? Olha, isso me faz lembrar de uma das coisas que eu fiz quando eu trabalhava com Michael Bloomberg, o ex-prefeito de Nova York, que ao longo da campanha de 2001, ele fez N promessas. Vamos melhorar isso, vamos fazer aquilo, não sei o quê. Então, o que ele mandou todo mundo fazer justamente logo depois de tomar posse? Ele disse, olha, reúne todas essas promessas que eu fiz. Pode uma promessa que eu fiz por escrito, num debate, uma coisa que eu falei mais ou menos à toa, assim, quando eu estava num evento. Eu quero, assim, organizar isso por tipo, setor, ou tema, não sei o quê. E aí ele queria monitorar. E depois de um ano, ele fez uma autoavaliação com todos os secretários dele, ou seja, de cada promessa, o que foi feita, cumprida, ou estava em curso, não foi abandonada, ou simplesmente não conseguiu fazer.
e publicou isso para os jornalistas, dizendo, olha, podem verificar, são as coisas que eu prometi e aqui que eu fiz, aqui o Estado e justificativa. Eu acho que uma ideia assim seria muito bem visto aqui no Brasil. Um político realmente está preparado para ser avaliado pela performance dele, né? E partir dele esse tipo de iniciativa de prestação de contas para a sociedade. Tem uma coisa que me incomoda muito, que é essa sensação que o político tem e que os servidores públicos têm de que aquele cargo lhes pertence ou para sempre ou durante determinado período. Ou até para os filhos, né? Não, para os filhos também. Estava vendo hoje um levantamento sobre igualdade da Universidade de Bari, na Itália, porque muitos políticos no Brasil têm feito o discurso da meritocracia. E o Brasil está em terceiro no ranking mundial de meritocracia hereditária. A gente perde só para a Zâmbia. Olha que orgulho, né? Para a Zâmbia, não existe mobilidade entre as gerações no Brasil desde 1500, antes não tem registro. Mas existe, acho que, essa questão de se sentir dono daquilo e nunca estar com a cabeça de que está ali para servir o povo brasileiro. Então, as propostas não são assim, a campanha não é assim, nada é utilizado dessa forma. Você acha que nessa eleição que vem agora, existe alguma chance das pessoas que estão com essa outra lógica conseguirem uma brecha nesse sistema? Eu acho que o que você falou é muito verdade com relação a essa maneira de ver. Inclusive, não é somente os elites no país que ainda mantêm essa mentalidade monarquista. Que a monarquia acabou muitos anos atrás no Brasil, mas, ou seja, os traços disso continuam até hoje. Mas eu acredito também as classes B, C e D no Brasil continuam a aceitar isso como uma realidade. Agora, da sua pergunta, eu vejo este ciclo eleitoral como sendo um ciclo em que os alicerces do futuro vão ser construídos e fixados no chão. E uma plataforma está sendo construída para ter talvez uma grande revolução, ou seja, a nível político, talvez em 2020 e 2022, sobretudo. Eu não vejo nenhum nome diferente chegando a ser presidente do país nesse ciclo. Vai ser um nome que a gente já conhece, não vai ser um cara que veio do nada ou primeira vez que está sendo candidato, acredito. Mas eu acho que o sucesso vai ser medido através do desempenho na Câmara dos Deputados e talvez alguns governadores, senadores que conseguem começar a encher essa lacuna no país. Eu acredito que temos que olhar o que está acontecendo no Brasil nessa fase depois do Lula ir para a cadeia, depois do impeachment da Dilma, depois da crise econômica, depois da Lava Jato. Temos que ver essa fase como uma transição que vai levar alguns anos. Ou seja, o Brasil nunca foi um país que fez nada de noite para dia. Né? Então, quer dizer, eu acho que também esse processo vai levar alguns anos para ser cumprido. Mas, por exemplo, eu nunca imaginei que eu iria viver para ver pagarem pelos seus crimes no Brasil grandes empresários, ministros, presidente do Congresso Nacional, deputados, ex-presidentes da República. Eu nunca achei que eu veria isso. E eu imagino que o país também não sabe como se reorganizar depois disso. Né? Na verdade, é muito recente, né? Inclusive, o Lula só foi para a cadeia questão de meses atrás. Então, ou seja, tudo é muito novo. Precisa de tempo para engolir isso e fazer digestão e saber como você quer fazer, né? Arik, uma dica sua para as pessoas, cidadãos comuns que estão aqui fazendo essa digestão disso tudo, na hora que tiverem ali nas redes sociais, separarem o bom do ruim na internet. Como é que você vê na internet quem é a pessoa que está ali postando coisas fabricadas e quem são os candidatos que estão colocando coisas ali que são ideias deles? Olha, eu acredito que a minha sugestão para o eleitor brasileiro seria o seguinte: neste ciclo, preste atenção, não vai pelas pesquisas, porque as pesquisas enganam. Eu acho que a pesquisa de intenção de voto, por exemplo, hoje em dia, sabe quem está na frente das pesquisas? Não é nem o Bolsonaro, nem a Marina, nem o Ciro Gomes.
é o nulo e branco. Então, quer dizer, isso significa que muito eleitor brasileiro está disposto a ver uma coisa nova. Imagina o candidato que consegue pegar uma boa porcentagem dos nulos e brancos e transformar isso em voto para si, para ele mesmo. E esse candidato pode disparar assim repetidamente assim, na frente ou até estar na jogada no primeiro turno. Então, eu acredito que o eleitor brasileiro tem que manter uma cabeça aberta, tem que não ser uma de Maria vai com os outros, ou seja, olha todos os candidatos, avalia e não escolhe apenas porque você acha que fulano de tal está com 8% que vai ganhar, vai chegar no segundo turno. Ou seja, avalia todos os candidatos, porque tem bons candidatos. Eu não vou oferecer minha opinião sobre qualquer um deles nesse momento, mas eu acredito que tem uns bons candidatos nessa corrida. Esse é o Eric Wilson, ele é estrategista político americano, já trabalhou com grandes nomes da política no exterior, conhece bem o Brasil, veio aqui para participar de um evento grande que está rolando e também para implantar, né? Uma nova empresa, chama TZU. É? Que nem o Sun Tzu? Arte da guerra! Nosso lema é a arte da estratégia política. Ai, Jesus amado. Então, gente, é isso. Esteve aqui dando umas dicas pra gente em A Protagonista. Muito obrigada, Obrigado. viu? Valeu. Ok. Até mais.